chega mais. Chega, 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 chega mais. Vem convidado da semana, Caldeirão Cultural. Arezzo Soto de volta ao passado. Chega mais, é sensacional. Olá, amigos telespectadores da cidade de Araguaína. Feliz sábado para todos vocês. Estamos iniciando mais um programa Chega Mais. Agora com novas matérias e com a apresentação sempre do Arezzo Soto aqui que vos fala. Se você pretende conhecer mais o nosso trabalho, nossos programas de TV, é só entrar no nosso site www.historiasdearaguaína.com.br ou então pelo nosso canal no YouTube, né? tvaratocan.net. Lá estará todos os nossos programas que foram produzidos até o momento, ok? E agora, iniciando o primeiro bloco, convidado da semana, nós vamos receber nosso grande amigo, que ele é aluno da UFMT e vai falar sobre a história do grande escritor imortal Machado de Assis. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui no programa Chega Mais, podendo falar assim do grande Machado de Assis, né? E assim, em nome da UFMT, do curso de letras, né, os professores Elisa, professora Miliane, professora Luísa, é uma alegria estar aqui representando a literatura, estar podendo falar de Machado de Assis, que foi assim a minha inspiração literária, né? Então assim, quem foi Machado de Assis? Né? Esse grande nome que nós conhecemos, cara que nasceu lá no século XIX e revolucionou o meio literário, né? Joaquim Maria Machado de Assis, né? o bruxo do Cosme Velho, nascido no Rio de Janeiro, né? Em 1839, filho de uma lavandeira, de um pintor de paredes, né? E ali negro, morador do Morro do Livramento. Veio assim aquele Joaquim Maria tímido, que sofria de epilepsia, gagueira, tinha tudo para não ser Machado de Assis que nós conhecemos. Mas graças ao seu autodidatismo, graças a pessoas que acreditaram nele, ele se tornou o grande nome que nós conhecemos da literatura, né? O grande fundador da Academia Brasileira de Letras, né? Machado de Assis, vou contar aqui um pouquinho ainda quando ele era Joaquim Maria, né? Ficou órfão muito cedo, foi criado pela madrasta Maria Inês e não teve um estudo regular como nós tivemos, né? Seus primeiros ensinamentos aconteceram ali com o padre Silveira Sarmento, né? Que começou a ensinar latim, francês e começou a entender que aquele cara ali ele tinha algo a mais, ele estava à frente do seu tempo, né? E o que é que acontece? Ele, aos 16 anos, ele já foi começando a trabalhar nos jornais, nas revistas do Rio de Janeiro, fazendo amizade com grandes nomes que também nós conhecemos na literatura, como José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Casimiro de Abreu. Só que em 1864, quando ele já vai começando a entender que a literatura, enveredar pelo caminho das letras, era a sua escolha, o seu caminho, quando ele publica a coletânea de contos Crisálidas, né? E o que acontece? Ele começa a escrever, né? Ali ainda quando o Brasil ainda passava pelo período do romantismo, né? Romantismo, as três gerações românticas, o indianismo, ultrarromântica e a crítica social. Ele publica, começa a escrever os seus romances, e escreve algumas obras românticas. Mas é no romantismo do Machado ali, que ele já dá as indiretas, a gente chama as indiretas, de que algo novo virá ali. Algo novo será apresentado ao povo, ao leitor. E o que era que viria ali? O grande realismo, certo? Aí a gente pensa, mas Lucas, romantismo e realismo não são contrários?
de fato, mas como Machado de Assis sempre ele revolucionou, ele sempre se recriou, se reinventou, ele não poderia deixar de participar dos dois estilos. Sim, Machado de Assis escreveu obras românticas, como A Ressurreição, A Mão e a Luva, Yaya Garcia, Helena, né? Só que ali, ao ler, quando o leitor se debruça sobre as obras do autor, ele percebe que, um exemplo, a mulher do romantismo do Machado de Assis está um pouco ali saindo, está um pouco se desmembrando da mulher, a Moreninha, a Carolina, certo? A Luísa, ok? Então, só que em 1881, quando ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas e, consequentemente, introduz o realismo no Brasil, aí sim nós conhecemos de fato quem é Machado de Assis. O morador do Morro do Livramento, filho de pobres, negros, descendente de escravos, vivendo em um período que foi ali recentemente abolida a escravidão, né? Então assim, a gente começa a entender, a conhecer quem é Machado de Assis a partir de 1881, quando ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. O defunto autor ou o autor defunto? Né? O defunto autor, aquele que morre para depois contar a sua história. Nunca ninguém havia feito isso antes, né? Como assim esse cara ele vem para trazer um cara que já morreu para escrever a sua história? Mas aí ele introduz o realismo e descreve outras obras, como Casa Velha, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires, né? Então esses foram os 10 romances que Machado de Assis escreveu. Muito bem, Lucas. Você fez aí uma introdução interessante sobre Machado de Assis, suas principais obras. Nós temos aí a trilogia machadiana, né, chamada, muito conhecida, que desde o ensino médio, né, os professores já estão incentivando os alunos a conhecer essas maravilhosas obras. E eu gostaria que você recitasse alguma poesia dele, deste momento. Você tem aí? Sim, sim. Eu escolhi este poema, né? Primeiramente eu vou voltar aqui um pouco o CD, porque quando se fala de Machado de Assis, a gente não pensa em poesia, né? Quando fala Machado de Assis, pensa em Memórias Póstumas, Dom Casmurro, Quincas Borba, a trilogia. Mas sim, Machado de Assis escreveu poesia. Ele caminhou por diversos gêneros literários, né? Escreveu contos, mais de 200 contos, mais de 600 crônicas, né? E ao me provocar para escolher um poema, mas que poema do Machado vou declamar, escolhi Carolina. Mas por que Carolina? Carolina foi a grande inspiração, foi a grande paixão, o amor da vida de Machado de Assis, aquela que o inspirou a escrever seus textos, aquela que juntos não tiveram filhos e não deixaram a nenhuma criatura o legado de sua miséria. Aqui nós vemos também que o Machado ele colocava em suas obras trechos da sua vida, a sua vida nas suas obras e as suas obras na sua vida, né? O poema diz o seguinte: Carolina, querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração companheiro. Então, como eu havia dito, Machado de Assis escreveu vários contos, né? Várias crônicas, mas a gente precisa pontuar os que são mais vistos na educação básica, no ensino médio, que como você já falou, Arésio, o Machado é um dos autores mais cobrados na literatura do ensino médio, né? Então o que acontece? Você escreveu A Cartomante, Pai contra Mãe, O Espelho, né? O Alienista. Mas vamos comentar um pouco sobre o espelho, né? O espelho, mas por que o espelho? Pensando na pessoa do Machado de Assis, ele cria um personagem que se identifica, que só se conhece, que é o Jacobina, né? Que só se conhece quando ele se olha no espelho, né? Ele vive ali inicialmente no início da história, em um contexto em que há muitas pessoas, que falam, ele é um
um militar, né? Quando ele está diante das pessoas, as pessoas ficam falando, você é muito bom, um cara de respeito, aquela coisa toda, ficam vangloriando, né, a pessoa. Só que em um determinado momento da história, ele vai morar com a tia, né, o Jacobina vai morar com a tia, e fica apenas cercado de escravos e com a tia. A tia vai embora, os escravos fogem. E aí, quem vai vangloriar Jacobina? Né? E ele começa a se entender, a se questionar, a se provocar. Quem sou eu? Quem sou eu? Né? E aqui nós nos colocamos, trazendo para a nossa sociedade, às vezes a gente se questiona. Quem sou eu? Eu sou aquele que o outro fala? Né? Eu sou aquele que o outro fala de mim? Eu sou aquele que o outro diz, você é assim, 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 eu gosto muito de você, mas será que eu sou realmente aquele que fala de mim? E aqui o Machado, como sempre, muito brilhante, ele coloca aquela teoria da alma exterior e da alma interior. E o Jacobina, para se entender, né, para se conhecer, ele se olha no espelho, ele veste aquela farda e vai em frente ao espelho para se conhecer. Né? Então, assim, em um dos seus muitos, né, nesse espelho, o Machado ele nos provoca. Quem sou eu? Né? Será que eu sou aquele que os outros falam de mim? Será que eu sou aquele que eu vejo no espelho? Quem sou eu? Às vezes é necessário que façamos uma introspecção, ou seja, sair de nós mesmos para nos conhecer, para nos entender, para nos provocar, para nos questionar. Certo. Muito bom esse comentário aí sobre este conto, o espelho. E ele nos traz também a questão de nós conhecermos, né, a si mesmo primeiro, né, para depois conhecermos os outros, né? Sim. Porque nesse mundo digital de hoje, a gente está muito preocupado com o externo, né? Então as pessoas vão para o espelho, mas para ver como está o visual, né? Ver que roupa, se a roupa está legal, o look está bonito, mas na verdade a parte interior é deixada de lado. Sim, sim. Aí ele sorri, mas não é aquele sorriso verdadeiro, é um sorriso maquiado, né? Sim. As palavras e a sensação de que está feliz, mas na verdade ele está muito triste, né? Então, tentar passar o que realmente ele não é no momento. Exatamente. E esses jovens de hoje estão nessa corda bamba, né? De, poxa, quem sou eu? Né? E o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou passando para o outro? Qual a imagem? Às vezes, a maioria, a imagem está passando negativa. E que não é a sua imagem verdadeira, que é positiva, né? Exatamente. É uma reflexão perfeita. E o que é mais interessante nisso? Que a gente descobre isso, que a gente entende isso na literatura. Né? A literatura não é somente um hobby, a literatura não é somente um passatempo. Como disse Antônio Cândido, a literatura nos humaniza, ela nos sensibiliza. Né? Então, quando eu me coloco para ler um conto como esse, quando você, professor de língua portuguesa, de literatura, escolhe um texto desse e provoca o aluno a refletir, mas o que esse texto quer me dizer? Você está enveredando, fazendo com que o aluno enverede para o seu autoconhecimento, para se entender, né? Para se colocar frente ao espelho e olhar sua alma interior. Né? Então, assim, às vezes a gente observa muito, às vezes até no próprio campus, na universidade, pelos colegas de outros cursos, quando a gente fala de literatura, mas literatura é só ler poesia, é só perda de tempo. Não é perda de tempo. A literatura está muito além, né? Porque a literatura sensibiliza, a literatura humaniza, isso é teoricamente comprovado. Né? Então, quando eu me deixo ser tocado, ser levado pela literatura, eu estou mais sensível a ser crítico em relação a muitas questões. Né? E Machado, o interessante sobre o Machado, no século XIX ele escreveu isso, mas ainda hoje é atual. Né? Então, assim, Machado nunca deixa de ser atual. Nunca envelhece, Machado, né? Nunca envelhece, né? Ele é atemporal, nunca deixa de ser atual. Então, você que tem dúvida, será que eu leio, será que eu não leio? Tenho certeza. É um conselho que eu digo. Leia literatura, leia Machado de Assis, porque esse autor, ele nos faz ter assim, uma visão muito além,
né? Muito além. Por quê? Porque ele critica a sociedade, ele toca as feridas sociais, né? De uma maneira que nos provoca, nos faz refletir sobre aquilo que nos cerca, né? Porque às vezes a gente fala, mas literatura é ficção, mas a literatura acontece porque a história acontece. A literatura ela caminha lado a lado com a história, né? A literatura ela caminha lado a lado com a história. Não é à toa que o espaço ali onde acontecem as histórias do Machado é no Rio de Janeiro. Ele vivia no Rio de Janeiro, ele é natural do Rio de Janeiro, ele conhecia o Rio de Janeiro, né? Então assim, ele organiza as suas obras no contexto que ele conhece. Então ele traz do real para a ficção e pega da ficção e leva para o real. Aqui, infelizmente, né, esta matéria especial em homenagem ao grande Machado de Assis e também a todos os estudantes de Araguaína, do Tocantins e do Brasil, porque hoje, 11 de agosto, nós comemoramos o Dia do Estudante. Nada melhor do que a gente trazer um estudante aqui, né, um universitário, representando todos os estudantes da nossa cidade, tá? E quero agradecer a sua participação. Obrigado. E em breve quero conhecer também outros escritores também, né? Sim. E me falaram que você gosta de aprofundar, né? A literatura né? está na veia. Você gosta de aprofundar, né? Cada escritor, ver o seu melhor potencial. E isso, com certeza, vai desenvolver muito o seu senso crítico, o seu exercício de ação, reflexão e ação. E logo, logo, vou ser um vidente aqui, né? Logo, logo você vai querer também escrever. Também. Sim, já escrevo. Já escreve? Já escrevo, já. Olha aí, você sabe algum poema, alguma coisa sua já? Já tem escrito? Assim... Vamos deixar para outra oportunidade. Vamos deixar assim com vontade de quero mais. Exatamente. Na próxima vez que você vier aqui, eu quero que você recite poesias suas também, tá bom? Certo, combinado. E eu gostaria de encerrar recitando uma pequena poesia minha, do meu livro Tributo a Olaf, Comentários Poéticos. Ditadura democrática. Massa falida. À procura de igualdade social. Vivem à margem da sociedade hipócrita que nos escraviza. Não temos saúde, educação, segurança. Não somos tratados como cidadão. Por isso é preciso revolução para libertar a nossa nação. Criam CPIs que viram pizzas e que, no fritar dos ovos, nós, a sociedade falida, é quem paga tudo e não recebe nada em troca. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Chama-se do livro Tributo a Olaf, Ditadura Democrática. Né? Então, especial para você e para todos os telespectadores em homenagem ao Dia do Estudante, 11 de agosto. Então, quero agradecer. Tchau, tchau, um abraço. Até a próxima. Telespectadores, amigos, é um prazer imenso estar aqui no Chega Mais. Meu amigo Arésio Soto, esse professor, historiador, e para um bate-papo aqui, falar um pouco das nossas vidas, né, Arésio? Da sua luta como professor, como historiador, e da nossa luta também como homem público e também como professor, viu, Arésio? Fui seu colega também. Verdade. Verdade. Quero agradecer a sua participação aqui no programa Chega Mais, com informação, entretenimento para toda a nossa comunidade. Estamos recebendo Arésio Soto de volta ao passado, o ex-prefeito de Araguaína, Paulo Cid Antunes. Né? Você vai falar um pouco sobre a sua infância, sua família, de onde ele veio. Quem é Paulo Cid, né? Porque ele veio para Araguaína como interventor, né? Na nossa prefeitura. Então, a gente não conhecia ele. Então, eu achei por bem a gente convidar ele para ele falar um pouco sobre a sua história, de onde ele
qual a cidade onde ele nasceu, seu pai, sua mãe, enfim, para a gente conhecer melhor ele, né? Que fez parte, faz da história e memória de Araguaína. Você está me dando uma grande oportunidade, aliás, porque eu cheguei em Araguaína, eu tinha em torno de 40, 41 anos de idade, e muito pouca gente sabe da minha história lá para trás. Acha que eu cheguei aqui como interventor nas mãos do governador, do então governador Henrique Santilo, numa tarefa de ocupar a prefeitura para fazer um resgate da gestão pública na cidade de Araguaína naquela época. Muito bem. E estamos aqui até hoje. Que maravilha. 34 anos. Gostou da nossa cidade, né? Amei, não só gostei. Eu, quando cessou a intervenção, antes de falar sobre a minha história lá, quero falar esse fato. Quando cessou a intervenção, eu voltei para Goiás, porque essa era a previsão mesmo. Eu era, na época, funcionário público do governo de Goiás. Eu era presidente do INDUR, Instituto de Desenvolvimento Urbano e Regional de Goiás. E eu tinha um compromisso de voltar para a presidência do INDUR lá. Muito bem. Só que aí me fizeram... Aí criou-se o Estado do Tocantins. Foi no A Constituinte criou o Estado do Tocantins. 5 de outubro foi a promulgação da nova Constituição com a criação do Estado do Tocantins. E aí as lideranças daqui me convidaram para ficar aqui e disputar a eleição de deputado federal. E eu voltei para Goiás, conversei novamente com o governador Henrique Santilo, e ele ia me entregar lá uma secretaria, Secretaria de Interior e Justiça, que era a Secretaria de Articulação Política do Estado de Goiás na época. No final de semana, isso foi na sexta-feira, no final de semana, dia 10 de outubro, 15 de outubro de 88, me ligaram daqui de fazendo um convite para vir ser candidato a deputado federal pelo estado do Tocantins. Eu peguei o meu carro, estava na cidade de Inhumas, que é a minha cidade natal. Domingo de manhã, fui para Goiânia, encontrei o Santilo, o governador. Disse: governador, eu vim lhe agradecer por tudo que tem me feito, o apoio que tem me dado, mas eu vou virar tocantinense. Ele disse: como? Eu falei: meu coração ficou lá. Essa é a verdade. Aí cheguei já às 3h30 da tarde em Paraíso para a convenção. Aí virei candidato a deputado federal, fomos eleitos, 2 anos de mandato, porque aquele mandato era um mandato tampão. Bom, e aí veio uma outra história para frente aí, virou vice-governador, depois vice-prefeito. Sim, mas antes, prefeito. Você fugiu. Fugi, eu saio do rumo, eu saio do programa. Né? Me bota no rumo aí, então. Nós queremos saber o seguinte: suas origens, sua família, quem é seu pai, sua mãe, se tem irmão. Será uma honra muito grande falar isso. A sua carreira estudantil, onde você estudou o ensino fundamental, o médio. Se Muito você bem. é Será uma formado, honra. né? Será uma honra muito grande falar sobre a minha família. Depois que nós vamos conversar sobre a Tá bom. chegada do Tocantins. Então, meu amigo, eu sou filho de uma família muito simples e humilde da cidade de Inhumas, Goiás. Meu pai era um lavrador, um homem do campo, um homem muito simples. E nós começamos a trabalhar cedo. Eu tenho 2 irmãs e nós ajudávamos em casa. Muito bem. Nós tivemos dificuldades na época, muita dificuldade. Fiz o primário lá em Inhumas, terminei o primário em um pedaço em Anápolis, depois em Inhumas de novo. A minha mãe faleceu, eu tinha 1 ano e meio de idade. Nossa. Minha mãe morreu com 29 anos de idade. Jovem. De um parto, do 4º filho dela, que era o meu irmão mais novo, Manelzinho. Manuel Antunes Filho. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 2 irmãs vivas.
o Manelzinho faleceu 30 dias depois que a minha mãe faleceu. A minha avó, a mãe do meu pai, que acabou de criar a nossa família. Então, uma família com muitos sofrimentos, muitas dificuldades, mas também muitas alegrias. Uma vida de alegrias, muita coisa. Tempo bom, né? E estudamos com dificuldades. Eu terminei, pra você ter uma ideia, eu trabalhei nas Casas Buri, aqui acabo de encontrar uma amiga lá da cidade de Itaberaí, vizinha Celina, falando das Casas Buri. Eu fui pacoteiro das Casas Buri, depois balconista. Eu fui o balconista mais novo das Casas Buri. Com 16 anos eu era vendedor nas Casas Buri. Fui propagandista no Jeep de propaganda das Casas Buri. Tudo isso foi a minha vida. Depois fui professor. Lecionou em qual escola? Eu lecionei no científico lá. Lecionei no colégio Manuel Vila Verde. Lecionei no colégio ali perto da rodoviária antiga, como é que chama a torre? Barbosa. Rui Barbosa. Eu lecionei geografia, lecionei desenho geométrico, geometria descritiva no científico, lecionei física no científico também lá, lecionei matemática, mas a minha paixão sempre foi a matemática. Professor de matemática há muitos anos. Naquele tempo, devido à educação ainda ser muito atrasada, né? Professores qualificados, formados na área de matemática, química e física, praticamente era 1%, né? Eu não era formado, eu era não nessas áreas, mas adorava essas matérias. Eu acabei, o meu sonho era fazer arquitetura e urbanismo. E com 27 anos de idade, eu consegui entrar na universidade. Vestibular, passou. Qual foi? Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em Goiânia, Goiás. Fiz o curso... A UFG foi? Não, a Católica. Não tinha naquela época, só tinha na Católica. O curso de Arquitetura e Urbanismo. E aí, arquiteto... Bom, aí vem a parte profissional, se você quiser falar nela. E eu abri um escritório de arquitetura e fui um bom arquiteto lá na nossa cidade, uma cidade pequena ainda, naquela época, umas 30 mil habitantes. Era um dos poucos arquitetos que tinha na região. Bom, muito bem. Depois fui convidado para ser secretário da Prefeitura de Inhumas, a minha terra natal. Fui secretário de Obras e depois secretário de Planejamento na Prefeitura de Inhumas, da minha terra natal. No final do mandato do prefeito, eu fui convidado a ser candidato a prefeito. Eu era jovem ainda. Disputei a lei para a prefeitura. Naquele tempo tinha tal da... Como é que chamava, gente? Você podia ter vários candidatos no mesmo partido. Era sublegenda. E aí, existia 7 candidatos na cidade e eu não ganhei a eleição. Fiquei em segundo lugar e um outro colega do partido ganhou a eleição, José Sado. Bom, o Íris foi eleito em 82 e me convida para fazer parte do governo dele. O Íris Rezende. Íris Rezende Machado. Eu já estava formado, fui para Goiânia, foi quando me casei e fui trabalhar no governo do Íris Rezende Machado. Eu era coordenador de desenvolvimento regional da CEPLAN, Goiás. Ano seguinte, eu fui promovido para diretor de planejamento da CEPLAN, Goiás. Mais 2 anos, eu fui presidente do INDUR, Instituto de Desenvolvimento Urbano e Regional. Era um órgão de articulação com todos os municípios do estado de Goiás, do governo do estado. Era um órgão de articulação com os municípios. E aí eu estudei muito sobre municipalismo. Eu viajei o Brasil todo para ver as grandes experiências sobre municipalismo. Os projetos vitoriosos nos municípios do Brasil. Bom, fui
logo em seguida, eu fui presidente eu não me lembro o nome agora, as associações dos órgãos de articulação dos municípios do Brasil inteiro, tinham 8 ou 9 estados que tinham órgão de articulação com o município. Goiás era um, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, todos eles tinham órgãos de articulação. E acabei sendo eleito coordenador desse grupo durante 2 anos. Visitei o Brasil inteiro, estudando a questão municipalista. A partir de 83 foi o governo Íris, né? A partir daí veio o governo Sarney, o Íris foi convidado para ser ministro do Sarney, foi ministro da Agricultura, e eu era diretor de planejamento da CEPLAN Goiás, o Flávio Peixoto era o secretário. Quando o Sarney assumiu lá, ele levou o Íris e convidou o Flávio Peixoto. Ele criou o Ministério de Desenvolvimento Urbano, no Brasil, que não existia ainda. O Flávio foi, então, virou ministro de Desenvolvimento Humano. Me convidou para ir para o Ministério. Até estive em Brasília com ele, ele era meu secretário lá em Goiânia, na CEPLAN. Mas aí resolvi ficar em Goiás porque a minha esposa trabalhava e tinha uma farmácia lá, ela é farmacêutica, bioquímica, e resolvi ficar em Goiás mesmo. E aí, como eu não fui para o ministério com ele, ele chamou o Aristides, que era o presidente do INDUR, para ir para Brasília e me encaminha para o INDUR, para a presidência do INDUR. No INDUR, aí começou nesse momento, no final do governo do Íris, que era o seu vice que estava terminando o mandato, veio a discussão, já começou a discussão da Constituinte, da criação de uma nova Constituição, correto? Aí veio, então, a eleição de Goiás, que ia eleger os novos constituintes. Vamos pensar aí, começar aí. E o Santilo era senador da República, e eu tinha uma ligação muito grande com ele, de amizade, e eu ajudava ele tecnicamente, apoio. Ele tinha um grupo de apoios técnicos lá no governo de Goiás, e eu fazia parte desse grupo. Nós éramos 7 ou 8 membros, tinha médicos, advogados, várias áreas, engenheiros, advogados, e eu arquiteto. E eu era nessa área de municipalismo. Muito bem. Santilo disputa a eleição em 86, essa eleição foi marcante, porque essa eleição foi quem elegeu os novos constituintes. Correto? Muito bem. Então vamos lembrar aí. Isso vai estar no meu livro, viu? Vai estar no livro. O Tocantins que eu vi. Houve 2 candidatos que disputaram realmente a eleição de 86 em Goiás para o governo. O Santilo e o Mauro Borges. O Santilo pelo PMDB e o Mauro Borges pelo PDC, Partido Democrata Cristão. Certo? Dos políticos atuais ainda, que existe ainda e que teve uma trajetória muito forte no futuro estado de Tocantins, tem vários nomes. Um deles é o Siqueira Campos, correto? Muito bem, o Santilo ganha a eleição em Goiás. O Mauro Borges não ganhou a eleição. Quem era o vice do Mauro Borges? Você lembra disso? Só para lembrar, era o maior líder do norte. Araguaína era a maior cidade do norte de Goiás. O maior líder do norte era Joaquim Quinta. E o Joaquim Quinta foi o vice do Mauro Borges. Muito bem, vamos abreviar para não ficar muito comprida a história. O Santilo ganhou a eleição, mas o Santilo sempre foi a favor da divisão territorial de Goiás, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, ele era a favor. O Mauro, um grande estadista, um grande governador, um grande homem, mas ele tinha um sentimento
pátrio por Goiás, ele não queria que fosse dividido. E o Santiro foi decisivo no apoio da divisão. Muito bem, o processo andou, tinham 4 estados que estavam propenso a ser dividido pela Constituinte. E um deles era Goiás. Foi caindo um por um. Ficou só Goiás. E estavam discutindo essa questão. Tinha uma questão primordial aí. A Constituição da época dizia que tinha que ter o plebiscito. O Estado todo tinha que fazer o plebiscito, tinha que ter consultado se queria ou não divisão. O Santilo era governador de Goiás. É preciso destacar isso. Que o Santilo, os outros 3 não foi porque os 3 governadores eram contra a divisão. Em Goiás só foi porque o Santilo era a favor. Vamos fazer justiça à história. O Santilo foi a favor. Mas tinha que fazer um plebiscito. E os constituintes decidiram, e podiam decidir, porque eles estavam alterando a Constituição, podiam alterar esse item. Ao invés de fazer o plebiscito, porque não dava mais tempo, porque estava marcado 5 de outubro como promulgação, então anteciparam da seguinte maneira: vamos lá em Goiás ouvir a Assembleia Legislativa, os parlamentares, os deputados, que representam o povo de Goiás inteiro, do norte e do sul. E vamos ouvir o governador, que representa o Estado. E o que eles dizem? A Assembleia apoiou por quase unanimidade a divisão territorial. E o governador Henrique Santilo fez o maior discurso da história dele. Eu estava lá, presente, dentro do gabinete dele, um cômodo um pouco maior do que esse aqui. Não cabia nem um mosquito mais. Ele fez um discurso maravilhoso para a Comissão de Divisão Territorial da Constituição. Foram embora, aí entrou na pauta de votação, foi criado o Tocantins. 4 de abril à tarde, o governador Henrique Santilo me chama do Palácio e me dá uma missão. Isso era 3, 4 horas da tarde. Eu tenho uma missão para você. O que é? Assumir a prefeitura de Araguaína, a maior cidade do norte, como interventor. Mas o que aconteceu? Não. Aí foi me explicar os detalhes. Muito bem. No dia 5, às 9 da manhã, eu assumi a prefeitura aqui, como interventor. 5 meses, exatamente 5 meses depois, 5 de setembro, o ex-prefeito que foi intervido, que ficou meu amigo, ele já faleceu, uma homenagem à família dele. Eu não vim aqui como inimigo de ninguém, eu vim como cumprir uma ordem, né? E aí ele renunciou, 5 de setembro. Com a renúncia dele, cessa a intervenção. Fui no Palácio em Goiânia, governador, como é que eu faço agora? Não, vamos entregar a prefeitura para o presidente da Câmara, Eisder Robson de Souza, grande amigo meu também. Meu amigo, ele era vereador, presidente da Câmara, por isso ele foi empossado como presidente, como prefeito. Aí fiquei aqui mais uns 10 dias para ajudá-lo, organizando e dizendo para ele como é que estava a situação da prefeitura para ele assumir. E nesse interino me chamam para ser candidato a vice-governador, numa reunião lá na casa do Zico Magal, Zico da Antártica, a cúpula do partido, dos partidos, me convidam lá. Eu fiquei muito honrado, mas agradeci, porque eu entendi que não era justo. Esse povo aqui lutou décadas para criar um Estado. Eu chego aqui com 6 meses, eu viro vice-governador do Estado, não era justo. Agradeci muito, eu não vou ficar bem nessa foto. Voltei para Goiás para assumir lá o cargo de novo. Mas quando foi no final de semana, foi o que eu estava falando, 2 dias depois, era a convenção. Para 15 dias, para um mês e pouco depois, será a eleição aqui. Foi uma eleição rápida, né? Aí me chamam para vir ser candidato a deputado federal. Isso domingo de manhã, no dia da convenção. A convenção estava acontecendo em Paraíso. Aí eu tive que arrumar um avião emprestado, porque o carro não chegava. De umas eu estava na cidade dela, no dia domingo, da casa do meu sogro.
roubando a boia do sogro no domingo, né? Filando a boia da sogra lá. Então, me ligaram de manhã, de madrugadinha, e eu chego aqui 3h30 da tarde, para ser preciso, em Paraíso. Já tinham escolhido o meu número para ser deputado federal, fui eleito deputado federal, e aí virei tocantinense. Nunca mais saí daqui. E amo essa terra. Tá? Então tem uma história bonita, eu conheço bem essa história. O Tocantins passou por muitos problemas, mas o Tocantins desenvolveu muito já. Cresceu muito. Muita gente tem responsabilidade nisso. Nós estávamos falando aqui no particular das lideranças, dos empresários, das pessoas que lutou aqui décadas para esse sonho de criar o Tocantins. Muita gente. Eu não vou aqui tentar lembrar de todo mundo, porque eu não vou dar conta de lembrar de todo mundo, mas tem uma organização que deu uma contribuição muito grande, é a chamada Conorte. Era um grupo de pessoas, de empresários, de líderes, de tocantinenses, de Araguaína, de Porto Nacional, muita gente de Porto Nacional, de Gurupi, do estado todo, lutaram por isso muitos anos, e eles está meio que esquecido, eu acho, precisa resgatar essa história. Muita gente deu grande contribuição a essa luta, secular até. Então, é isso, eu estou aqui de corpo e alma, virei tocantinense e amo isso aqui. Eu amo essa terra. Disputei aqui 7 eleições. 1996. Você é da década de 90 já. 1996, né? Eu já tinha sido deputado federal, já tinha sido deputado estadual, já tinha sido vice-governador, um mandato. Aí fui candidato a prefeito. Quando você foi vice-governador, convidado, você está deputado federal, né? E depois foi convidado para compor chapa para... Para vice-governador, exatamente. Aí representando Araguaína. Bom, depois veio a candidatura a prefeito. Fomos a candidato a prefeito e nós disputamos a eleição com o então deputado federal João Ribeiro. E nós ganhamos a eleição. O Siqueira era governador e nós éramos oposição ao governo. E aí a prefeitura estava numa situação muito difícil, financeiramente, muito difícil. Naquela época tinha a receita bruta do município, da prefeitura, era 1.100.000 mês. 1.100.000 ao mês, toda a receita. A dívida era 17 milhões. Devia quase 15 e tantas receitas mês. Tinha que fechar a prefeitura 1 ano e meio, todas as despesas para pagar as contas. Bom, era impossível fazer isso. Então nós implantamos um governo austero, um governo difícil, mas a prefeitura não tinha crédito na rua para comprar no comércio um saco de cimento. Então assim, e aí fomos trabalhar, pedir ao povo para nos ajudar, pagar os impostos, pagar o IPTU. Fizemos um programa de parcela de desconto dos IPTU. Tá lembrado disso? Tinha os prêmios, caminhão de prêmios, né? Exato. Era desse jeito. Chegava a ser engraçado. Então, assim, era um caminhão lotado de móveis, televisão, cama, enfim. E o povo foi para fila na porta da prefeitura para pagar o imposto. E a coisa estava tão ainda rudimentar, o processo... Existia 2 computadores na prefeitura quando eu assumi. 2. Um fazia a folha e o outro, acho que era na Secretaria da Fazenda, não me lembro mais. 2 computadores. Então não tinha estrutura tecnológica nenhuma. Bom, trabalhamos, montamos tudo isso. E fomos devagar, e graças a Deus chegamos ao final do mandato com um saldo positivo. O povo apoiou, o povo acreditou na gente. A gente fizemos uma inovação na coisa. Isso era aquele aprendizado que eu falei de você lá atrás, da época do Endur,
visitas no Brasil inteiro, das experiências municipalistas. Botei um painel, um outdoor na porta da prefeitura, porque naquele tempo não tinha internet. E eu disse na minha campanha que eu ia fazer um governo transparente. Os meus adversários falaram assim, essa conversa, ele vai trazer os parentes dele, trazer os parentes, fazendo o retrocesso do discurso. Bom, botamos um painel na porta da prefeitura e ali colocava a receita do mês e a despesa do mês. Ou seja, da onde vinha o dinheiro e para onde ia o dinheiro. E é o seguinte, toda a documentação está aqui na Secretaria da Fazenda. Se você tem dúvida, você tem todo o direito. Você é cidadão, qualquer um. Vai lá e vê se está certo aqueles dados. Não foi feito um trabalho assim. Criamos um grupo de pessoas representativos da cidade. Você tem a Secretaria da Saúde. Então, você cria um grupo de discussão da questão saúde. Esse grupo tinha o direito, inclusive, de apresentar os projetos que eram importantes para a saúde, para a educação, para todas as áreas. Então, nós trazemos para dentro da administração as pessoas para nos ajudar, além, evidentemente, da Câmara de Vereadores, que é a obrigação deles. Então, foi feito um trabalho nesse nível de abertura, de transparência nas coisas, certo? Os vereadores, eram 13 vereadores. O governo, que era meu adversário, tinha 10 dos vereadores. Nós tínhamos 3. Mas eu nunca tive problema na Câmara. Nunca comprei voto de ninguém, nunca enganei ninguém, nunca dei presente para nenhum vereador. Foi a Câmara mais digna que nós tivemos aqui. Não que as outras não tenham sido, mas essa foi 10. Então, assim, todos entenderam a dinâmica. Os vereadores recebiam no seu gabinete uma folha com todas as contas da prefeitura do dia. O que entrou no dia anterior e o que saiu. Todos os vereadores, todos os 13. Então, assim, não tinha o quê? Não tinha... Esconder o quê? Eu tive 19 auditorias do Tribunal de Contas. Eu tive 19 auditorias. Graças a Deus, essas auditorias me liberou de tudo. Porque se ela tinha outras intenções, entendeu? Aí a questão política, que eu não vou entrar nisso, isso aí já foi tudo superado, tá certo? Eu fui adversário do Siqueira Campos toda a minha vida política. Nunca votei nele, mas eu o respeito, sempre o respeitei. Porque eu entendo o seguinte, que o povo elegeu, democracia é isso, você tem que respeitar. E o Siqueira tem muito mérito, eu quero dizer isso aqui hoje no seu programa. Se tem alguém que tem mérito aqui nesse estado, o Siqueira Campos é essa pessoa. Ninguém mais ama esse estado do que o Siqueira Campos. Nós sempre fomos adversários. Eu divergi dele de muitas formas de governar. Mas é preciso reconhecer o valor dele. Ele tem mérito aqui. Ele fez muita coisa por esse estado. Ele foi um lutador. E eu, que estou aqui desde o começo, posso dizer, com isenção total, é o maior líder desse estado. É o maior líder desse estado. Então, nunca fui companheiro político dele. Mas eu tenho que dizer isso, porque ele merece isso. Todo mundo mais. Mas eu quero, primeiro, te agradecer. Eu quero te agradecer por essa oportunidade que você me dá aqui. Faz tempo que eu não falo na televisão, não falo com o nosso povo, com a nossa gente. E o Chega Mais está me dando a oportunidade, você está me dando essa oportunidade, eu quero te agradecer. E estou sempre à disposição. Eu sou um tocantinense e quero continuar contribuindo com esse estado, no que eu puder. Eu nunca neguei isso.
para ninguém. Os políticos de Araguaína, os prefeitos, os candidatos, todos vêm falar comigo nos processos eleitorais. Eu falo com todos eles e estou sempre disposto a ajudá-los, porque isso é minha obrigação. Eu devo a essa terra muito do que eu sou. A minha vida pública eu devo a Araguaína, em primeiro lugar, e ao Tocantins. Então, eu estarei sempre à disposição. Muito bem, estamos aqui no programa Chega Mais, no Caldeirão Cultural, recebendo hoje a banda musical Família Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, lá do setor Araguaína Sul. Um abraço a todos os telespectadores aí do setor Araguaína Sul. Com vocês agora, banda Família Oliveira! participação com a cantora Maíra Marra, que aqui ganhou o festival Gospel de Araguaína. Parabéns. Qual é o nome da música? Deus me amou. Deus me amou. E temos uma música de homenagem ao Dia dos Pais, que é a minha história com o meu pai, que já partiu tem 7 anos, Josimar da Silva de Oliveira. Filho de Araguaína. Vamos lá? Vamos lá.
Vamos ouvir. Me deixou saudade de tudo o que vivemos juntos. Você se foi tão presente e agora me sinto tão carente. Lembro dos seus olhos cor de das matas. Era o meu melhor amigo, meu professor. Me ensinou de tudo o que agora vivo. Só não me ensinou como ser seu mais amor. Foi chorando que escrevi essa canção, que não muda nada, mas me traz recordações. E os teus conselhos sempre foram meu campeão. Me sinto menino quando falo de nós dois. E eu amo meu professor. Lembro dos seus beijos, lembro dos seus abraços, lembro até dos castigos. Agora só fica saudade. E eu amo meu professor, meu pai, Uma composição delas, uma música para crianças. Isso. Como é o nome da música? Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. É uma composição da Júlia e da Jamila. Vamos lá? Banda Família Essa música Oliveira. está no nosso canal no YouTube. 1, 2, sua minha vida, e a sua vida, para louvar ao Senhor do fez. É perfeito a natureza, para louvar ao Senhor. Ele fez com amor e carinho. Ele nos ama e sabe que é o nosso bem. Ele cuida de nós Apresente sua banda para nós. Como é o nome das meninas, o instrumento que ela toca. bateria e voz, Jamila Oliveira. Teclado, voz e sax, Júlia. No contrabaixo, João Paulo, de 6 anos. E no violão, na guitarra, Jander, né, já tem 7 anos que nós estamos trabalhando. Eu com a Júlia começou aos 3 anos e meio, em 2010.
Desde Com 2010. 3 aninhos já. 3 anos e meio a gente já tocava em igreja, voz e violão. A Jamile começou aos 3 E anos. no sax, quando que ela começou? No sax eu acredito Acho que que vai fazer uns 2 anos, isso. por aí. O teclado ela começou em 2015 também. A banda começou em 2015. Certo. 3 anos. E 3 anos? tem apoio da família, assim, Isso, o pessoal tem- gosta. Sim, todos os familiares apoiam. Todos a da família são evangélicos? Não. Não, né? Não. E na igreja, vocês tocam onde já? Os principais lugares que vocês já tocaram? Na Aqui em igreja, Araguaína a gente toca em várias igrejas assim, Tá. diferentes, assim, uma da outra. final de Pentecostais, semana. né? Pentecostais, né? Onde chamar, nós vamos. Onde convidar. Então eu quero agradecer essa participação aqui no programa Chega Mais, Caldeirão Cultural. E sempre que tiver tempo, vem aqui pra gente cantar mais espaço, né? Mais tempo, que hoje foi meio puxado. Mas agora, para encerrar essa apresentação bonita de vocês, eu gostei muito da banda, bem ensaiadinha. O programa Chega Mais, Informação e Entretenimento, ele é o primeiro programa educativo e cultural da nossa cidade. E nós precisamos do apoio de todos, principalmente das instituições públicas, privadas, os empresários, os comerciantes, para a gente manter o nosso programa aqui no ar e ter um programa de qualidade como você merece, tá? Chega mais. Chega, 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 chega mais.